Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, não esquece não, já faz muito tempo. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Rapaz, 2 joguinhos sem um pós-jogo sequer. Eu até queria ter gravado um pós-jogo após Galo e Inter, porém onde eu estava, o jogo rolou às 2 horas da manhã. Eu já havia avisado antes que eu faria uma viagem, né, duas semaninhas de férias. Eu queria que fosse no período sem futebol, mas não rolou, mas perdi 2 joguinhos, então você que ficou esperando o pós-jogo aqui, me perdoa, mas eu tinha avisado, descansei um pouquinho na viagem. Aliás, grande abraço para todos os consulados europeus. E por falar em europeu, sul-americano, essa relação toda, tá rolando o Super Mundial de Clubes. Ai, eu sei que dói. Eu sei que nesse momento você precisa até de terapia, que é gatilho, mas lá na KTO você pode se divertir com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos. Tá rolando muito ganho aumentado, chance extra, tá rolando muito odão para todos os jogos. KTO.bet.br, o link tá no comentário fixado aqui embaixo. Mas atenção, com muita responsabilidade. Como diz meu amigo Frossá, que será citado mais de uma vez nesse vídeo, é para brincar, se divertir com o dinheiro que está sobrando, não com o que está faltando, beleza? Eu vou fazer depois um vídeo sobre time do Galo, peças, setores, desempenho e tudo mais. Porém, nesse período em que estive fora, além dos 2 jogos do Galo, a gente teve a coletiva do Rafael Menin. E tem sido tão rara, ou pelo menos acho que o primeiro grande encontro de um dos donos do clube dessa maneira, com uma longa coletiva, que não dá para deixar passar, cara. Quem trabalha com isso, como eu trabalho há tanto tempo, não pode deixar passar uma oportunidade dessa. Então, se eu não tinha a estrutura para falar lá a respeito, mesmo que ele esteja um pouco mais frio, é algo muito importante que eu preciso destacar alguns pontos aqui. Não vou falar, desabafar, opinar sobre algumas questões. Primeiro, mesmo que você discorde, que você não tenha gostado do que você ouviu, que bom que o cara falou. Porque a gente cobrava sempre, olha, precisa falar, precisa aparecer, precisa botar a cara, os termos que a gente utiliza no futebol. E se o cara apareceu, botou a cara e falou, isso é bom. Porque senão cai em contradição. Fala, é melhor não ter falado. Não. A gente está há tanto tempo pedindo, fala. Que bom que falou. E durante a entrevista, eu acho que mais de uma vez, o Rafael cita, olha, eu tenho um cargo X numa empresa de capital aberto, uma multinacional e tal, não dá para ficar falando sempre, e eu concordo com ele que alguns assuntos têm que ser tratados por pessoas de outras áreas do clube, certo? E aí eu usei no Hotel do Esporte um exemplo. Olha, tem situação que eu tô com a gripezinha leve, vou na farmácia e falo, que se medir quando de gripar o quê? Tem situação que eu passo por um enfermeiro, tem situação que eu vou no médico, e tem situação que não é nem o clínico geral, eu vou no ortopedista, né? Eu vou subindo de patamar. E tem coisa que você pode resolver realmente com o Vitor. O Vitor, teve um sorteio da Sul-Americana aqui e tal, qual que é o procedimento do atleta sobre essa punição nos sinalizadores? O Paulo Brax, ele vem com um método muito curioso e que eu até comentei com o Domênico. É bom isso porque corta muita erva daninha, porque se você não fala, cresce, dá espaço para muita especulação, para muita coisa. Paulo Brax às vezes chegava nos eventos, né, tem rolado alguns eventos, acho que vai rolar mais um com ele agora, rolou essa semana, ou na próxima semana, conflitante com o horário do Hotel do Esporte, por isso não vou. Acho que o Léo Pedrosa estará lá representando o Camisa 12, mas o Brax chega e fala, olha, o assunto X, sobre o assunto X é isso, Y, isso, e Z é isso. Beleza? Beleza. Agora, o que mais vocês querem saber? Então ele já resolve muita coisa, certo? E tem coisa que o Bruno Musi fala porque envolve a conexão, Arena MRV, clube e tudo mais. Porém, existem alguns setores que só dono do clube pode falar sobre tal coisa. E não é mais ninguém. É realmente da prateleira dele, mesmo que seja mais rápido. Só não dá para ficar 4 anos esperando, né? Mesmo que seja às vezes uma zona mista, curtinha, saindo do vestiário, não precisa ser outra coletiva de 3 horas, tá no vestiário, passou ali, bateu um papo de 5 minutos ali, não vai prejudicar a empresa lá que ele é representante no dia seguinte, né? Até porque quando nós tivemos a informação que a SAF ficaria com donos, com a turma de Belo Horizonte, o Rafael, o Rubens, o Ricardo, depois entrou o Vorcaro, né? Tá me fugindo, o Salvador.
mais off e tal, muito na parte do conselho, mas nem com tanta grana assim. A lista de vantagens, são atleticanos. Quando a gente bater na porta deles, eles estão ali para responder, não são caras nós seremos clubes satélites que a gente nem sabe quem são os donos, que vivem distante, que a gente nunca tem contato. Então se coloca como essa uma das vantagens, né, que quando bater na porta tá lá para responder, quando bater na porta realmente tem que estar lá para responder. E o Rafael até fala, olha, eu não tenho esse perfil populista, né? Ele fala algo assim, meio que arremetendo a um perfil, eu não vou falar Alexandre Calil, mas um perfil Eurico Miranda, esse perfil mais tradicional do futebol dos anos 90, né? Mas quem nos acostumou mal foram os donos da SAF, né? Porque quando eles entram no clube no período sete câmara ainda, eles apareciam em todos os lugares, exceto no Camisa 12. E eu convidei todo mundo, convidei o Rafael mais de uma vez, tentei o Rubens através de um contato de assessoria, o secretário, alguma coisa assim, não consegui. Tentei quem criticava eles também, como Alexandre Calil, mas tentei tudo. Aqui não, mas apareceu muito canal aí, falou com bastante gente, falou com televisão, falou com rádio, então, demais da conta, e foram muitas as promessas. Então eu sei que não é um perfil populista, de que frases impactantes, né? Mas é só repetir o que vocês fizeram. O torcedor estava acostumado a ver vocês falarem na fase boa e ele precisa ouvir vocês falarem, mesmo que numa quantidade menor, repito, a coletiva não precisa ser uma coletiva de 3 horas, mas é necessário sim ter essa comunicação, né? E, para falar a verdade, os discursos lá de trás foram bem populistas, na verdade, assim, bem promessa de prefeito. Nós torcedores, estávamos, até comunicadores, embriagados pela conquista de um brasileiro após 50 anos e recebendo ali promessas de praticamente zerar a dívida, ou zerar completamente a dívida em poucos anos, né, do estádio bonitão, moderno, sem problemas nenhum, referência na América do Sul. Depois tivemos muitos problemas, eu sou fã da Arena MRV, defensor dele aqui, da Arena aqui no canal. Tivemos diversas promessas de uma base mais forte. Então, vocês podem não ter esse perfil, mas tiveram naquele período. Então é isso que eu estou falando. O atleticano ficou mal acostumado com vocês mesmo. Inclusive, o atleticano usa como referência para cobrança muito o que vocês disseram. Ele não pegou um papel e caneta e traçou um mundo inimaginável. Normalmente, a maioria das pessoas, elas colocam como cobrança o que foi prometido, né? O Rafael fica mais pé no chão nessa coletiva, mais do que qualquer outro papo, sobre diversas situações, colocando claramente a situação delicada que vive o clube. Porém, eu, Rafael, estava nesse dia em Manchester e foi num momento raro que eu falei pra galera, grupo viajando, pode curtir, pode passear, eu vou ficar aqui perto de vocês com o fone de ouvido que eu quero ouvir a coletiva, porque eu quero ouvir uma resposta. Eu não obtive essa resposta, que é o quê? A resposta é o seguinte: o Atlético nos últimos anos conquistou título, o Atlético lotou estádio, teve boas rendas, o Atlético teve o maior patrocínio da história, boas vendas de jogadores, o Atlético conquistou muito dinheiro de premiação, de Comebol, de competição como Copa do Brasil, como Brasileiro, e diante disso, o Atlético, se eu te apresentasse isso no passado, mais aporte, estava faltando alguma coisa, é isso, mais aporte dos R's do Vorcar. Se com aportes, premiação alta, venda, patrocínio, bilheteria, tudo isso que eu citei aqui, a nossa dívida dobrou, o que eu queria ouvir era, olha, nós temos aqui um plano daqui para frente que será diferente do que rolou até agora para essa dívida ter dobrado. Nós trouxemos aqui uma solução para vocês não perderem noites de sono. Ah não, mas foi por causa da Selic. Então fudeu. Nossa, desculpa. Porque hoje a taxa Selic aumentou de novo com o maior patamar desde 2006. E se o Vorcaro não vai aportar mais, se
o Rubens, o Rafael e o Ricardo já aportaram o que tinha para aportar. Se está rolando de juros de empréstimos agora e com juros cada vez maiores, ou domina o Brasil e está fora de Libertadores agora também. Não tem a mesma premiação, o dinheiro de Libertadores está fora do Mundial também. Quem está no Mundial está ganhando dinheiro, mas não vou nem colocar isso. Quem está na Libertadores está ganhando um dinheiro muito maior de quem está na Sul-Americana. A arquibancada não está cheia, eu vou falar sobre isso ainda aqui também nesse vídeo. Então, meus amigos, me desculpa, eu não gosto de falar algumas palavras aqui, porque normalmente você está vendo perto da sua família lá, na sala de casa, e deu. Então, daqui para frente, eu queria ter essa resposta do tipo, olha, o caminho que nós vamos seguir é esse. E em determinado momento, meio que já não existe um prazo. O prazo que era 2026, 2030, já meio que não existe um prazo. E aí eu conecto com algo curioso, que é, na mesma lista de benefícios, como bater na porta, que os donos são atleticanos e tal, estão aqui pertinho. A gente encontra com eles no dia a dia. Eu realmente não encontro. Hoje eu fui no Shopping Oi, comprei um fone de ouvido. Tá aqui do lado, não encontrei nenhum deles. Mas, que era o Atlético não tem mais dívida. Tem um meme do Bolsonaro e do Lula no debate político, que um deles foi o Lula, acho, porque assim, você falou isso ou não falou? Falou isso ou não falou? E a pergunta que eu faço é, você falou isso ou não falou? Falou que a dívida não era do Atlético, era dos donos do Atlético. Que a partir dali a associação estava sem dívida. Então, peraí. Então se zerou. Se vocês, olha, mas a gente está pegando aqui 75% da Cidade do Galo, da Arena MRV, que custou 1 bilhão e tanto, e nós estamos pegando 75%, aqui agora é nosso e tal, e zerou a dívida para vocês. Esse assunto não pode interferir, então, peraí, a gente vai assumir a bronca aqui então, beleza? E daqui para frente vai começar do zero. Meio que conflitante isso aí, tá? E aí rolou algo que eu vou unir algumas situações que eu tenho visto na internet nesse período que eu estava de férias e que rolou na entrevista, né? O Rafael foi muito direto ali, se incomodou com a pergunta do Beto Guerra e falou, você estudou para isso? O Beto, que é um youtuber, eu não ligo para esses termos, youtuber, influenciador, pessoal. O Leopoldo Siqueira me perguntou, você liga quando citam você como influenciador? Não, pode usar o termo que quiser. Eu estou produzindo conteúdo para o YouTube, eu sou um youtuber realmente. Né? Você está estudando para isso. Só que pouco antes, o Rafael fala, eu estou aprendendo. E, Rafael, se você está aprendendo, o Beto também está, o Fael aqui também está, só que o tamanho de um erro de um youtuber, de um produtor de conteúdo, de um torcedor que está agora em casa pensando sobre o Atlético, o nosso erro, quando a gente corneta alguém, o erro de quem está administrando o Atlético hoje é 1 milhão de vezes maior. Então, quando existe o questionamento, isso é comum na comunicação, na imprensa, desde o início da era da comunicação do jornalismo. O papel da imprensa é perguntar, cobrar, assim como foi com Afonso Paulino, Elias Calil, Paulo Cury, Nélio Brandt, Ricardo Guimarães, Ziza Valadares, Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno, Sete Câmara e agora com vocês. Não é questão de perseguição, isso é com qualquer clube de futebol. Aliás, eu acho que aqui em Minas Gerais é até suave e manso demais. Lá em São Paulo, o pau quebra um pouco mais, até porque existem muito mais veículos de comunicação, mas a imprensa lá é mais direta. Aqui em Minas a gente tem essa relação meio que familiar, meio que, vamos pegar leve, até na comunicação. É leve até demais. O que o Beto quis saber é porque o Beto trabalha com essa mídia partidária, que meio que traz a voz do torcedor para a internet. Quando você responde o Beto desse jeito, você está respondendo também o torcedor. E aí eu preciso levar para um termo que está sendo usado nos últimos dias, e eu acho curioso como eu vejo alguns perfis assim em várias áreas, isso foi dito pelo João Vitor Xavier, que tem muita gente que lucra com
foi dito pelo João Vitor Neitatiaia, que lucra quando bate, né? Meu amigo, você pode ter certeza que eu, com o número de visualizações do YouTube, ou Beto com o número de visualizações da Web Rádio Galo, ou Guilherme Frossar, na época ele era da Globo, nós lucramos muito mais então com o YouTube, com o Atlético no topo, com o Atlético ganhando. E isso vale para nós torcedores, que nós amamos o Atlético. Você não, João Vitor, você não é atleticano. Então nós amamos o Atlético e queremos o bem do Atlético como torcedor, como comunicadores também, porque nós temos empresas de comunicação ligadas a isso. Mas lucrar com bem, com título e tudo mais, você pode ter certeza que é muito mais. E tem mais, ninguém está torcendo contra não, porque nós torcemos, nós amamos esse escudo aqui, que hoje é uma empresa que pertence ao seu patrão, dono da rádio também. Eu sei lá, eu tenho visto muito discurso aninhado em vários lugares que sai tudo de uma vez. O de agora é essa, que quem bate tá lucrando. O Lélio Metralha foi lá e pau, na rádio lá. E falou muito bem. Se quer assessoria, paga assessoria. Papel de comunicação é questionar na coletiva, e Beto Guerra e Eduardo Guerra, eu tenho certeza que não ficarão ali receosos de perguntar de novo quando necessário. Não vem com esse papel de jogar pra cima, você é burro, querendo diminuir o cara porque é errado, e eu defendo o comunicador nesse caso. Ridículo esse papel do que aconteceu ali, e sei que o Beto e o Eduardo são caras que torcem pelo bem da sua empresa, torcem pelo bem do Atlético, e parabéns por estarem levando questionamentos dos torcedores, mesmo que seja algo fácil de ser respondido. Se fosse fácil de responder, tinha respondido, né? Sem essa necessidade aí de diminuir o trabalho do Beto, né? E algumas pessoas tentam fazer isso com o Frossard também. É a chance do torcedor estar ali, de repente, com uma pergunta menos técnica, então, da imprensa. Se um cara especialista faz uma pergunta muito técnica e tal, o torcedor lá no boteco, o seu Sebastião da Silva, eu só queria saber tal coisa. Aí vai alguém lá e faz uma pergunta simples, que pede resposta simples e pronto, e ponto final. Se é fácil de responder desse jeito, responde. Você mesmo disse que estava aprendendo um pouco antes. O Beto pode ter errado em algum momento no canal dele? Pode, e vocês estão errando no Atlético também, assim como tem vários acertos. Então vocês também estão aprendendo. Queria deixar aqui esse recado importante sobre essa parte de querer julgar torcida contra comunicador para me isentar da... Não, peraí, se vocês assumiram a responsabilidade, bateram no peito e falaram, deixa o clube comigo, deixa a SAF comigo, que estejam dispostos a responder, mesmo que o básico, se é a pergunta mais absurda, a resposta é a mais fácil. Mata no peito e sai jogando com classe. Se é fácil, por que tem que dar porrada? Se a pergunta é óbvia demais. Né? Vamos lá. Outra resposta. Modo carreira. Isso aqui não é modo carreira do FIFA. Olha, eu acho que algumas contratações até pareceram modo carreira. Pega o Godinho aqui, né? Pega o Godinho, traz ele. Parece um modo carreira, né? Tá fácil demais, um craque e tudo mais. Eu acho que 2021 fez um negócio parecer fácil demais e era mais complicado. Eu falo que o algoritmo do futebol não é fácil. Jamais desejaria ser dono de clube ou dirigente do clube, porque o dirigente do clube, o Sete Câmara, falava isso. Acho que foi o Sete Câmara. Acho que o Sete Câmara falou isso no Cachorrado Podcast, que ele numa conversa com o Sérgio Coelho. Acaba a vitória, o torcedor vai para casa beber, se divertir, o presidente já tá pensando, nossa, o próximo jogo, bicho, você perdeu, eu tô morto, os caras vão me xingar demais e tal. E 2021 fez parecer que era muito fácil, e cara, é problema atrás de problema, clube de futebol. Não tô falando que é fácil, não. Para o engenheiro de obra pronta que tá com o microfone, que é muito fácil, né? Mas para quem tá do lado, eu tô ligado que é problema pra caceta, principalmente porque vocês herdaram um clube centenário, todo endividado já, com uma torcida sedenta de títulos, de conquistas. E todo dia, tipo, se eu vou ampliar, dar um passo grande aqui, eu quero construir um estádio, esse estádio vai trazer ainda mais problema. Só que você tinha que estar ciente ao assumir o clube, né?
Eu sei que tudo isso a coletiva que o Rafael começa bem tranquilo, com calma para responder as perguntas, como é seu nome, boa tarde, obrigado pela pergunta e tal, né? E com o tempo ele começa meio que a desabafar, porque acumulou 4 anos ali sem essa entrevista, essa mega entrevista, e depois ele, mesmo que ele falando que não é populista, eu acho que o Atlético perde a oportunidade de falar, olha, eu tô aqui para responder tudo. O Beto Guerra, o Web Rádio Galo, obrigado pela sua pergunta. Olha, parece muito óbvio isso aí, mas eu vou explicar para o torcedor, porque o torcedor em casa merece saber essa questão aí, né? Aconteceu isso. Aliás, eu falei de 2021, de Godin, eu acho que lá atrás acabou de conquistar e falar assim, olha, nós agora estaremos aqui contando com o torcedor atleticano, nós conquistamos o Brasileiro depois de 50 anos, conquistamos a Supercopa, mas galera, a nossa bronca para combater essa dívida aqui, nós precisamos de você, nós estamos juntos, nós vamos abrir o jogo com tudo. Cara, eu acho que traçaram uma rota muito errada na comunicação com o torcedor atleticano desde esse ponto. Sabe, que foram, olha, nós ganhamos isso e nós vamos, 2026 já não tem mais dívida e tal, vocês se relaxam, vocês ficam preocupados, e mandaram relaxar, e quando o torcedor não está relaxado e questiona, já não está certo. Mas porra, foi o que eu ouvi, eu não criei isso, foi o que eu ouvi, tá certo? Aliás, eu citei agora há pouco sobre o público não estar tão legal assim na temporada, né? É o que houve de debate internamente no clube, na comunicação e nas ruas também. E eu fico pensando numa situação porque... Por que eu tô rindo? Por causa do tempo. Você estudou isso? Eu faço muito estudo de público porque eu participo de um programa de debate com um cruzeirense lá, eu tenho que ter muito argumento. E eu estudo muito argumento. Peraí, então eu falo assim, ô Gão, Rafael, vocês chegaram na final da Libertadores e chegou na final da Copa do Brasil, o público seu está ruim demais. Eu falo, pois é, Gão, o pior público do Cruzeiro na história deve ser o de 2004. Por quê? 2004 deve ter pelo menos uns 30 jogos do Cruzeiro com menos de 10 mil pessoas no estádio, um ano depois de ganhar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Eu fico até pensando isso, se é um pico de relação com o time intenso e que no ano seguinte meio que causa um relaxamento natural. O fato é que o que a gente tem ouvido na internet, eu sei que a internet não pode ser parâmetro para tudo, né, que existe perfil de torcedor de internet, existe o tiozão do boteco, existe o cara da rua que não tá nem aí porque está sendo dito no Twitter e tal, existem perfis. Mas existe uma parcela que frequenta estádio que sente uma relação distante do Atlético com o torcedor. E isso precisava ser discutido internamente, porém, não só com as pessoas que dão tapinha nas costas. É o que eu falei agora há pouco. A impressão que passa é que os investidores veem qualquer pessoa que cobra uma melhoria da empresa deles como inimigos. E nós queremos o sucesso da empresa de todos eles. O que a gente queria era o Rafael chegando lá e falando, porra, tamo aí, pô, mas super mundial e tal. É isso que a gente torce, pelo sucesso da empresa deles. Só que é muito mais cômodo e mais fácil comunicar com quem tá dando sempre tapinha nas costas e concordando e falando, você tem razão. Quem sabe se o Atlético montasse, eu não estou falando com o Rafael ou o Beto, ou o pessoal do Fala Galo, não, mas pessoas de diferentes áreas, mas que não tenham medo de dar opinião, palpite internamente. Pego pessoas que não vão ficar vazando o que vai rolar lá, mas que sentem numa sala e falam, vamos pensar por que de repente a relação com o torcedor hoje está com ruído? Vamos. Porque eu vou pegar o exemplo de um cara da comunicação do Atlético hoje, o Domênico. Eu acho que foi extremamente positivo para o Domênico sair uns anos do Atlético e voltar. Porque ele já estava ali há uns 20 anos no Atlético e de repente ele saiu e viu de fora o que estava acontecendo e voltou. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele volta com outra visão. Então, quando você está só com quem está ali dentro, talvez falte essa visão que vai além do institucional, sabe? Para como que a gente pode melhorar a relação do torcedor hoje? O torcedor está sentindo isso e isso dos donos? O que os donos podem fazer
para que a torcida jogue junto, compre o boi deles, entenda a situação. A gente está comunicando errado? Como que a gente está comunicando errado? Como que a gente pode fazer? Por exemplo, eu acho que a comunicação do Atlético nos últimos anos pecou demais. Essa comunicação parceira, o torcedor atleticano sente quando é natural. Sente quando é natural. E sente quando está sendo alinhado alguma coisa, cara. Então, olha, nós vamos olhar no olho agora do atleticano, a gente vai expor o que for de dificuldade, e a gente sabe que a gente vai tomar porrada, mas a gente vai evitar porrada maior lá na frente. Vamos pensar no longo prazo. Mas a gente vai fazer alguma coisa de diferente que vai interferir na relação com a Arena MRV, que eu falo sempre aqui, a casa é linda, o torcedor atleticano precisa entender isso. A gente vai mudar a relação da torcida com o time, com a arquibancada. Vamos fazer. O que eu não curto é essa relação do tipo, qualquer pessoa que avalie ou que critique aqui, a partir de hoje, passa a ser mal vista, persona não grata. Não, isso não pode rolar, cara. E eu preciso reforçar o tempo todo que, principalmente, eu desejo todo o sucesso do mundo para Rafael, Rubens, Ricardo, Salvador, Vorcaro, porque hoje eles são cabeça do clube que eu amo, cara. Então, eu sinto muito que falta hoje alguma coisa para mexer com a relação clube-torcida. Eu lembro do período em que o Bolívar morou na Europa e às vezes a gente fazia ligações, um período de insônia muito bravo a mim, eu ia 4, 5, 6, 7 horas da manhã, eu estava acordado ainda, e a gente ficava no telefone, e a gente sempre reforçou isso. O Atlético tem que entender que ele não é um prédio frio. O Atlético tem que ter sempre um sentimento aquecido com o seu torcedor. E isso precisa ser trabalhado nessa relação da SAF com o torcedor atleticano, seja na internet, seja nas ruas, seja no estádio. Eu acho que eu não sou o cara ideal para isso. Essa galera que já existe, como o Guilherme Frossá, eu tô falando aqui o que é público, eu não preciso ficar de indiretinho, mas eles precisam achar um meio de aquecer isso, de estreitar a relação de quem vai ser, talvez, eternamente dono da SAF, para que isso não atrapalhe a relação do time indo para a arquibancada. Esse é o ponto final do que eu quero chegar. As fases ruins, os jogos sem ganhar, o reforço X ou Y, nada disso pode abalar a relação escudo, torcida, estádio, arquibancada, apoio, canalizando tudo isso para o bem da empresa, da SAF. Por isso eu acho que a comunicação, e eu acho que o Rafael, por ser esse cara de empresa, de um alto cargo, poderia ser esse cara de assumir a comunicação inteligente. Eu não estou falando de tomar o lugar do Domênio, eu estou falando de saber trabalhar a comunicação. Eles precisam perceber que essa comunicação que eles trabalharam de 2020 a 2025 não foi legal. Não gerou tanto resultado, creio eu, nem mesmo quando o clube estava bem na Libertadores, na Copa do Brasil. Eu acho que pelo bem deles, e está falando aqui de verdade, um cara que quer o bem da gestão deles, eles precisam falar, olha, o que está rolando, o que a gente precisa fazer de diferente. A gente precisa trabalhar tudo bem, finanças, a gente precisa trabalhar tudo futebol de uma maneira diferente, tá? Mas a gente precisa fazer a relação escudo do Atlético, bandeira do Atlético, camisa do Atlético, administração, administradores, arquibancada, conectar em uma coisa só. Eu falava isso, acho que no fim do ano passado, no meio do ano passado, e eu continuo falando isso, porque eu tô meio que cansado dessa guerra que existe o tempo todo. É um fato cansativo, isso no longo prazo é extremamente desgastante. Você pode ter resultado bom, você pode ter resultado ruim. O futebol, ele é uma roleta russa, que pode acontecer 1001 cenários. Mas a arquibancada do Atlético, a relação time, torcida, massa, escudo, esse sentimento, ele não pode ser afetado. E é preciso saber separar isso. Né? Você que discorda da administração, você não pode descontar na relação sua com o Atlético. Peraí que eu vou dar um pause e começo de novo. Certo, Tom? Espero que eu tenha conseguido passar isso, que esse vídeo não é um vídeo de guerra, é um vídeo de paz, que é a gente tentando mostrar para o Rafael
o que o atleticano está sentindo do lado de cada mesa. Que, tipo, meio que o que eu acho, sabe? Nessa entrevista, falando, olha, gente, lá atrás a gente prometeu isso, aconteceu isso, e construiu um estádio, apareceu imprevisto X, apareceu imprevisto Y, e teve jogador que não performou bem, e os juros estourou aqui no Brasil e tal. A gente está aqui pedindo desculpa, por mais que seja difícil, que esse time de chegar em casa e puta que pariu. Nossa senhora, mas que ódio de ter falado isso. Mas, sabe, saber se sacrificar um pouco do outro lado, mesmo que seja difícil falar ou ouvir algumas coisas, mas para que essa ponta de administradores aqui multiplique um sentimento interessante do torcedor abraçar a parada e sentir que ele está dentro, que ele faz parte daquilo ali naquela briga junto. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é para o torcedor comprar uma briga com a SAF, é uma forma da gente unificar tudo isso para que o Atlético não seja prejudicado. Por isso eu assisti a coletiva e falei, cara, eu chegando em BH, eu vou precisar gravar um vídeo sobre isso, falando o que eu concordo, o que eu não concordo, como a gente pode seguir. Por exemplo, eu acho que o Atlético teve um primeiro semestre de resultados bons. E quando eu falo isso, eu entro num carro, num táxi ou no Uber, e o cara fala, e esse galo nosso aí? Falou, cara, o primeiro semestre, venhamos e convenhamos, não teve um bom futebol, mas teve bons resultados. O Galo foi ex-campeão mineiro, o Galo está classificado na Copa do Brasil, o Galo está vivo na Sul-Americana, o Galo está a 4 pontos do líder brasileiro, e repito, com um futebol pobre, errando muito no departamento de futebol, que demorou a contratar técnico. Quando foi para o mercado, todo mundo já tinha se resolvido. Aí o Galo começou a fazer proposta, foi para uma competição desnecessária, e quando voltou teve que escalar só titular o resto do Mineiro inteiro, os reforços não estavam na pré-temporada, enfim, um monte de erro. Apesar de tudo isso, a reação da torcida no primeiro semestre é de tragédia total. É por isso que eu falo que quem está lá é difícil ouvir, mas vocês não acham que pelos resultados que conseguiu o Atlético não era para estar uma reação mais legal da torcida? Será que é só, como é que chama os termos do Twitter que o pessoal fala, galo azul, galo contra? Será que é só gente que está secando? Não, essa gente ama o Atlético. Será que não está sendo alguma forma estranha, errada de trabalhar essa relação? O que a gente pode fazer nesse caso? Certo? Vamos lá então. E se eles decidirem, talvez até... Tem um vídeo da 98 que o Igor meio que fala assim, olha, eu não duvidaria nem que eles topassem entubar o prejuízo e passassem a SAF para frente. Porém, existem algumas situações que podem alterar qualquer tentativa no futuro. Primeiro, as bets tendem a diminuir o dinheiro das bets ou até acabar a relação bets-clubes no Brasil futuramente. E isso seria um impacto econômico nos clubes, nas competições, muito grande. Tá? Até estou curioso para o que as ligas planejaram, os grupos, né, a LFF, a Libre e tal, de dinheiro, se isso acontecer. E sem patrimônio, porque 75% do estádio, da Cidade do Galo e tal, são dos donos da SAF do Galo hoje. Então o Galo não teria o patrimônio e teria uma dívida de quase 2 bilhões de reais. Talvez pegando contratos menores de patrocínio nos próximos anos com as competições pagando menos. E isso, gente, imaginando que pode diminuir o dinheiro se isso acontecer, se essa lei for aprovada no Brasil. Então, pensando nesse cenário lá na frente, me preocupa também. No mais, cara, a gente vai falar sobre time e tudo mais aqui, mas o meu desejo hoje é que a gente vivesse o Atlético, que a gente conseguisse, que a gente achasse uma solução do tipo, olha, eu estou percebendo que a SAF está resolvendo o problema e meu foco aqui é torcer na arquibancada e eu vou reclamar do dia dos resultados ruins, da falha do time, eu vou pedir reforço, tudo mais, mas eu não vou deixar isso se tornar um sentimento ruim na relação do torcedor atleticano com o Atlético, com a instituição. Eu acho que, assim como a SAF precisa resolver problema de dívida, assim como a SAF precisa resolver problema de montagem de elenco, dia a dia do futebol, de Arena MRV, eu acho que a SAF precisa resolver muito um problema grande no Atlético hoje, que é comunicação.
E eu não estou falando do departamento de comunicação do Atlético, não. Nem da assessoria, nem do departamento de redes sociais. É na forma como o clube quer passar as mensagens dele para o torcedor atleticano hoje, como ele quer se relacionar, como ele quer olhar no olho do torcedor atleticano e, principalmente, encontrar a forma de passar a mensagem certa, da maneira correta, para o torcedor atleticano entender, mas para o torcedor atleticano ter uma relação saudável com o clube, com a instituição, com a SAF e com todo mundo. Certo? Bom, achei que seria um vídeo mais curto, mas todo vídeo a gente fala isso, né? E nunca é. Depois eu vou fazer um vídeo sobre time, sobre temporada e tudo mais, mas eu precisava um pouco falar sobre esse ponto. Lembrando, não foi um vídeo de guerra, é um vídeo em busca da paz. Certo? Tamo junto, abraço.